Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, que é o Yukias do canal Yukias Mangal. Eu vou ler para vocês uma matéria muito interessante da CNN do que o braço direito do Putin, né, o primeiro-ministro da Rússia, o Medvedev, ele fez algumas previsões para o ano de 2023 e vocês vão entender, né? Nós vamos ler a matéria juntos, porque eu sei que muitas pessoas não têm tempo para ler ou não querem ler, e aí o vídeo ajuda, né? Vocês ouvirem vai facilitar. Só que essa pessoa aqui, do Medvedev, vamos dizer assim, existe o presidente da Rússia, o Putin, que já é alguém muito duro, alguém muito, né, firme, mas pense em alguém, se um dia, e vai acontecer, um dia o Putin ele vai chegar à idade dele, ele vai acabar, ele vai morrer ou acontecer alguma coisa, e ele tiver que sair da presidência e o Medvedev assumir, que é provável, se o Medvedev cumprir 1/3 do que ele fala, esse mundo vai ao fim. Porque esse aí é o homem que fala tudo o que pensa. Ele é o que fala que vai usar armas nucleares contra o Ocidente. Ele xinga mesmo, ele é o camarada que fala grosso na Rússia e, sim, sem medir as palavras. Ele é o homem que não tem medo mesmo, tá bom? Digamos que é o mais radical de todos ali na Rússia. E ele fez algumas previsões. É alguém que contém conhecimento, né? Conhecimento extremo de serviço de inteligência. Ele já foi presidente da Rússia e agora já foi primeiro-ministro, já foi presidente da Rússia, sempre junto ali, um braço do presidente Vladimir Putin de extrema confiança. Veja só as previsões dele para 2023. Medvedev prevê Musk presidente dos Estados Unidos e G entre Alemanha e França. Opa! O ex-presidente da Rússia e aliado de Putin publicou uma lista de previsões para 2023. Dmitry Medvedev diz apostar em guerra civil nos Estados Unidos que levaria Elon Musk à Casa Branca. Esse aí é o homem, tá? O Dmitry Medvedev é esse homem aí. Vamos lá, as previsões dele. Matéria do dia 27 de dezembro de 2022. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, aliado de Vladimir Putin, que recebeu um novo cargo nesta semana, ele foi nomeado, né? Ele que vai comandar a pasta aí para o conflito militar na Ucrânia das armas. Previu uma guerra entre Alemanha e França no ano que vem e uma guerra civil nos Estados Unidos que vai levar o Elon Musk à presidência. Vamos entender. Medvedev, o vice-chefe do Conselho Consultivo de Segurança de Putin, foi presidente durante 4 anos, quando Putin ocupou o cargo de primeiro-ministro. Ele parece ter visto seu prestígio aumentar no Kremlin, que disse na segunda-feira que ele atuará como vice de Putin em um órgão que supervisiona o setor militar. Vamos para vocês. Ele só cresce, mesmo em prestígio. Ele é o, digamos assim, é o homem da máxima confiança do Putin. Em sua lista de previsões para 2023, publicada em suas contas pessoais no Telegram e no Twitter, ele também previu a volta do Reino Unido à União Europeia, que por sua vez entraria em colapso. Ou seja, ele está prevendo que o Reino Unido vai voltar à União Europeia. Você imagina a grande vitória geopolítica que vai ser para a Rússia se isso de fato acontecer o que ele está falando aqui. Tá? Por quê? Isso está mostrando que o Reino Unido vai voltar porque economicamente eles estão falindo, e os planos não estão dando certo. Só que a União Europeia está falindo. E eu vou mostrar para vocês isso. Eu vou falar para vocês ao final. Musk, o chefe da Tesla, que agora é dono do Twitter, respondeu à sugestão de que ele emergiria como presidente dos Estados Unidos tweetando épica thread, embora também tenha criticado algumas das previsões de Medvedev. Medvedev elogiou Musk no passado por propor que a Ucrânia cedesse território à Rússia em um acordo de paz. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, Medvedev tem se reinventado
enquadrando o conflito em termos apocalípticos e religiosos, e referindo-se aos ucranianos como baratas, em uma linguagem que Kiev diz ser abertamente geno. E aí, essa palavra é proscrita aqui. Na semana passada, ele fez uma rara visita estrangeira à China, conversando sobre política externa com Xi Jinping. O cientista político Vladimir Pastkov disse que a nova personalidade pública sem rodeios de Medvedev parece ter agradado seu chefe. Como eu falei, sem rodeio por quê? Porque ele fala tudo mesmo, ele xinga, ele fala o que ele realmente gostaria de fazer, o que vai acontecer, ele não tem nenhum medo de falar nada. E se um dia ele subir ao poder e se ele fizer 1/3 do que ele fala, aí o mundo vai ter bastante problemas, né? As postagens de Medvedev no Telegram encontraram pelo menos um leitor e, de fato, um admirador. Putin. Bom, então ele está dizendo o seguinte para o ano que vem. Por quê? Hoje, tá? A Rússia determinou que qualquer país que adotar as sanções que os Estados Unidos está ordenando, que é não comprar petróleo da Rússia ou estipular um preço, um teto de valor para a Rússia, é o seguinte: como que é esse teto? Por conta do conflito na Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia determinaram juntos que todas as nações do mundo, eles querem que isso aconteça, né? Eles estipularam que o preço do petróleo da Rússia agora vai ter um valor mínimo, um valor máximo. Ou seja, vocês querem vender petróleo, Rússia? Então eu só compro de você se você vender por $30, um exemplo. Isso aí é óbvio que vai quebrar a economia russa se todos os países da Terra fizer isso. E não vai fazer. É óbvio que nem todos vão fazer. A própria Europa não tem esse consenso, não tem essa unidade. A Hungria não concorda com isso. Quem mais ali não concorda? A República Tcheca não concorda plenamente com isso. E o que está acontecendo? Isso está levando a uma divisão muito profunda na União Europeia. A própria Alemanha hoje falou que essa atual organização da União Europeia precisa mudar, porque hoje qualquer coisa que o bloco europeu queira fazer, eles precisam da aprovação dos 27 membros. Algo na Europa só pode acontecer ou não acontecer se os 27 membros votarem unânimes no sim ou no não. Se apenas um dos membros disser não, então não pode fazer nada. Apenas um. Por isso que essa política de pressionar a Rússia tem sido muito dificultada, porque a Hungria é contra. E a Alemanha está propondo que isso mude, que a partir de agora, de 2023, seja o voto da maioria levado em conta. Ou seja, se a maioria votar a favor, vai ser aprovado. Então, ninguém mais terá poder. A própria Turquia, o Erdogan, tem usado muito isso como barganha para alcançar o que ele quer. Então, a Rússia determinou que a partir de 2023 já jogou uma bomba no mercado mundial, que é o seguinte: agora quem aderir a essa política, essas sanções dos Estados Unidos, nós não venderemos petróleo. Ou seja, o petróleo russo vai sumir do mercado para essas nações. Então, o mercado já respondeu com alta do preço do petróleo. Tá? O próprio Medvedev aí, ele falou que ele estima que em 2023 nós podemos ver o barril de petróleo chegar a mais de $150. Isso vai ser desesperador para a economia mundial. E o outro que ele vê aí que vai acontecer é um conflito, né, além da volta do Reino Unido à União Europeia, porque o Reino Unido não está achando o mercado, né, está com extrema dificuldade, uma inflação muito alta, tá bom? Essa semana mesmo o próprio ministro Rishi Sunak está vendo aí a possibilidade de usar soldados, né, os caminhões do exército britânico para distribuir alimentos, porque falta caminhoneiros para trabalhar internamente no Reino Unido. E essa saída da União Europeia, economicamente, não trouxe nenhum benefício para o país. Nenhum. Já acredita-se que aí a maioria das pessoas do país tenham se arrependido de ter feito o Brexit. E não tem sido nem um pouco benéfico isso. Além, claro, para a União Europeia é boa a volta, porque
é mais dinheiro, porque o Reino Unido e a Alemanha era que sustentavam a União Europeia, né? Ele estimou também, né, digamos assim, para ele vai haver, né, vai haver uma guerra entre a Alemanha e a França no ano que vem. Mas por que que esses dois fariam isso? Eu vou voltar aqui, né? Vocês vão entender muita coisa. Bom, segundo ele, tá? Tem uma matéria, a matéria mais extensa. A CNN trouxe só a parte bonitinha, tá? Mas eu vou pegar a matéria completa agora para vocês, tá? As previsões de Medvedev para 2023, que Musk, presidente dos Estados Unidos, por quê? Ele acha que vai acontecer uma guerra civil. E assim, irmãos, vamos ser sinceros, os Estados Unidos está segurando isso há muito tempo. Hoje, só para você ter ideia, o ex-presidente americano, Donald Trump, ele chamou o Joe Biden de retardado mental. Eles estão cansados. Porque vocês, né, a gente não pode falar aqui, mas vocês sabem como o atual mandatário americano Joe Biden subiu ao poder, como foi a subida dele, como que foi organizado para ele subir ao poder. E existe pelo menos metade da nação insatisfeita, que não aceita e que está vendo as trapalhadas desse atual governo, sucessivas, constantes, e o outro não pode fazer nada, porque o sistema deu uma jogada nele, um checkmate nele, e ele não tem respaldo, apoio para reverter essa situação. Ele vai ter que esperar, né? E o Elon Musk, ele compra o Twitter em 2022 e ele reativa a conta, né? Porque além dele perder a presidência, ainda calaram ele na plataforma de mídia social, aí uma das mais importantes do mundo. Aliás, ele foi calado em todas, tá? O Trump ele foi calado não é só no Twitter, ele foi calado no Twitter, ele é proibido de ter canal no YouTube, ele também não pode falar no Instagram, nem no WhatsApp, nem no Facebook, então ele tá proibido, ele foi proscrito em todos os canais. E aí o Elon Musk, como uma tática para dar voz para ele nessa corrida ao poder americano em 2023, que é o último ano antes das eleições de 2024, ele compra o Twitter e reativa a conta do ex-mandatário. Dá voz para ele, volta a dar voz para ele e ainda começa a divulgar os podres do Twitter, da antiga administração do Twitter, para o mundo. Divulgando que sim, os Estados Unidos interferiram nas eleições de várias nações no mundo, criaram contas falsas para desestabilizar governos no Oriente Médio, na Ásia, na África. Sim, houve ajuda para políticos democratas e tentativas de prejudicar republicanos na corrida eleitoral. Inclusive, ele divulgou que o Twitter agiu sim em favor da esquerda nas eleições no Brasil. E isso são coisas que ele divulgou na sua série de Twitter Files, os arquivos do Twitter. E aí o Medvedev sai e diz o seguinte. E aí, eu tive que dar uma pausa aqui, irmãos, mas vamos voltar aqui às matérias, né? A matéria. E aí você começa a ver, né, essa ala, os conservadores contra os globalistas. O que está no poder hoje nos Estados Unidos é uma ala globalista. E eles estão dispostos a ir até o final e até as vias de fato para permanecer no poder, porque eles acreditam que a ala conservadora deve ser eliminada. Como eu já falei no vídeo passado, quem viu o vídeo passado vai entender que a única forma do globalismo permanecer no mundo e dar certo no mundo, não vai dar certo, é óbvio, tem que ser a eliminação das tradições antigas. O próprio aí diz que vai ter um conflito entre a França e a Alemanha, e ele diz o seguinte, tá? O ex-presidente russo afirma acreditar que o euro vai deixar de existir e que o Reino Unido vai voltar à União Europeia.
O mundo vai se fragmentar em 10 reinos, porque a Rússia quer isso, tá? A Rússia é uma das que acreditam nisso, quer um mundo multipolar. E vamos lá, olha só, agora vocês vão entender. Abre aspas, vai rebentar uma guerra civil nos Estados Unidos e Califórnia e Texas vão tornar-se estados independentes. Texas e México vão formar um estado aliado. Elon Musk vencerá as eleições presidenciais em vários estados que, após o fim da nova guerra civil, serão entregues ao Partido Republicano, fecha aspas, escreveu na rede social. Isso aqui foi ele que escreveu, tá vendo? Então, assim, nós não sabemos se ele sabe que isso vai acontecer ou se eles estão tentando levar a isso, né? Se eles vão trabalhar por isso, usando redes sociais. Porque, não sei se você sabe, mas uma das maiores armas hoje para criar uma guerra civil numa nação são as redes sociais. É influenciar o povo, é usar elas para mover o povo numa direção. Então, olha só o que esse homem está dizendo, né? Ele disse que a Califórnia e o Texas vão se tornar independentes, vão se separar. Ele está dizendo que os Estados Unidos vai rachar ao meio, e que o Texas vai se unir ao país do México. Vão se tornar aliados. E o que sobrar dos Estados Unidos vai cair na mão dos republicanos. E o Elon Musk vai sair como presidente. Ele vai ganhar as eleições presidenciais e ele se tornará o líder da nação norte-americana, que vai ser entregue ao Partido Republicano após uma guerra civil. Uma guerra civil que vai rachar o país ao meio. Bom, pra você ter ideia. Olha as outras... Ele escreveu isso aqui, tá? Isso aqui tá no Twitter. Isso não é brincadeira. Isso aqui é o primeiro-ministro da Rússia, que agora subiu de cargo, foi dado para ele um cargo novo, do qual ele vai supervisionar o exército russo. Ele é a pessoa da máxima confiança do presidente Putin, como falei, e vão entendendo as coisas. Na mesma toada, Medvedev prevê que será criado um quarto Reich, que abrangerá o território da Alemanha e seus satélites, ou seja, a Polônia, os estados bálticos, a República Tcheca, a Eslováquia, a República de Kiev e outros párias. E que vai estourar uma guerra entre França e o Quarto Reich. A Europa será dividida e a Polônia será repartida. Opa! Meu amigo, você tem noção do que um homem dessa envergadura falar isso significa, irmãos? O que é que vai ser em 2023? Tá bom? Ele está dizendo que a Alemanha vai voltar a ser o Quarto Reich, né? O Hitler trouxe o Terceiro Reich e agora virá o Quarto Reich, né? O Quarto Reino na Alemanha. E essa vai abranger as mesmas nações que o Hitler tomou na Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha vai vir o Quarto Reich de dentro da Alemanha e ela vai se tornar um bloco. Como eu falei, sim, vai surgir um bloco que eles vão tomar territórios da Polônia, unificar-se a Polônia aos estados bálticos, né? Eu acredito que seja ali eu não sei se vão ser os 3, porque eu acreditei pelo menos até que a Rússia iria tomar esses 3, mas ao que parece não. Eles estão dizendo que a Alemanha vai tomar os países bálticos, né? Que seria a Estônia, Lituânia, Letônia, e também a República Tcheca será anexada pelo Quarto Reich, a Eslováquia e a República de Kiev, que no caso seria a Ucrânia. E outros paias, né? Outros fracassados que tem ali juntos, que não tem como se manter. E a França do Macron, globalista, não vai aceitar isso, obviamente, porque se a Alemanha tende para esse caminho, significa que a França não vai aceitar isso. A França não vai aceitar um Reich, porque para ser tal, eles vão ter que trazer ideais passados, né? E a França, eu acredito que vai se tornar uma líder de um outro bloco, vai se dividir a Europa. Como ele falou, o euro, a moeda euro que unifica aí as nações europeias vai acabar, porque a França vai se tornar líder de um bloco, a Alemanha de outro. Mas vamos lá, olha isso aqui, tá vendo? Isso aqui postado no Twitter do homem. Então não é uma coisa, não é que a gente está tirando da nossa cabeça. Antes que alguém fale, não, isso é coisa da cabeça, invenção. Não. O Dmitry Medvedev, tá, o braço direito do Putin, está falando isso. Primeiro-ministro russo.
O aliado de Putin também espera uma subida do preço do petróleo para $150 por barril e do preço do gás a $5.000 por 1.000 metros cúbicos. Se isso acontecer, irmãos, se preparem porque a economia vai colapsar. Vai ser difícil, então ele já joga essa bomba para 2023. Imagina um mundo aí com barril a $150 e $5.000 por 1.000 metros cúbicos de gás liquefeito, não é? A economia, a Europa, por exemplo, vai quebrar, não vai aguentar. Ele ainda previu o seguinte: o ex-presidente russo prevê o regresso do Reino Unido à União Europeia, o que levaria o bloco comunitário a entrar em colapso, inclusivamente a deixar cair o euro. A nação não vai aguentar o Reino Unido, né? Vai ser mais pessoas, mais bocas, né, para alimentar. Na verdade, a Europa já está saturada, né? Quem está tirando muito proveito disso é os Estados Unidos, que com a Europa em conflito com a Rússia, eles não podendo comprar da Rússia, que era mais barato, os Estados Unidos estão tirando muito proveito disso e lucrando com isso. Só que o mundo vai se esfacelar, tá? A inflação na Europa e no Reino Unido está galopante, muito alta. Hoje é impossível que seja... Perdão, irmãos, eu recebi a chamada aqui, estou voltando. É impossível hoje essas nações se unificarem novamente e a economia dar certo. É uma inflação porque os preços aumentam, não tem produção que acompanhe. O mundo está quebrando. Nós estamos... Hoje, tá, o único caminho para salvar as economias mundiais seria realmente uma redução de demanda, porque não dá mais, as nações não podem mais depender de uma nação distante, por isso que o mundo vai se tornar em 10 blocos. Eles vão salvar as economias, eles vão criar uma nova moeda, vai ser um novo valor monetário, uma nova estruturação financeira e econômica para o mundo, porque esse atual quebrou, é o ciclo de mercado. Esse sistema acabou. Bom, vamos lá o que ele fala mais. O Medvedev crê que a Polônia e a Hungria vão ocupar as regiões ocidentais da antiga Ucrânia e que a Irlanda do Norte vai deixar o Reino Unido para se juntar à República da Irlanda. Está dizendo que a Irlanda do Norte vai se unificar com a Irlanda, então se tornar uma só. E a Polônia e a Hungria, isso, irmãos, se você vê no atual conflito, a Polônia ela tem interesse tem um território na Ucrânia que pertence à Polônia e eles querem retomar, e a Hungria também. Então ele está dizendo que a Ucrânia vai acabar. A Ucrânia vai cair, partes vai cair na mão da Polônia e da Hungria, que vão ser engolidas pelo Quarto Reich alemão, e outra parte será da Rússia. A Ucrânia, como conhecemos, ela vai deixar de existir. Abre aspas, todos os maiores mercados de ações e atividades financeiras vão deixar os Estados Unidos e a Europa e vão mudar-se para a Ásia. Olha, o sistema de administração monetária de Bretton Woods entrará em colapso, levando à quebra do FMI e do Banco Mundial. O euro e o dólar deixarão de circular como moedas de reservas globais e darão lugar às moedas fiduciárias digitais. Tá aqui, ó. Olha aqui onde ele tá falando isso. Olha. Irmãos, vocês estão vendo o sistema bestial se levantar na sua face? Assim, isso aqui, vamos lá, irmãos, isso aqui é uma concorrência geopolítica. Ele tá dizendo que, e isso é o que ele tá dizendo que ele tá prevendo. Será que tudo que ele tá falando vai acontecer em 2023? Pode ser que sim. Mas o outro lado quer isso? Não sei, né? Ou pode ser que eles estão combinando mesmo, né? Que esse lado diga tudo isso para que o outro implemente, mas que, não é? Quem vai ser o... Para quem o mundo vai olhar de fato? Entende? O culpado é eles, né? Tinha que ser assim. Primeiro, está dizendo que todos os mercados de ações, as bolsas, então no caso as empresas, tudo vai, né, o poder econômico do mundo, que está hoje nos Estados Unidos e na Europa ainda, como número 1, eles vão migrar para a Ásia. Então o poder econômico sairá do Ocidente e vai para a mão da Ásia, no caso da China. Não só da China, tá? Vai para a Ásia num todo. O sistema de administração monetária é o de Bretton Woods, não é?
que é o que comanda o mundo hoje, no caso, o dólar se tornando como a moeda principal do mundo, reserva mundial. E nisso nós temos aí os dois pilares criados pós Segunda Guerra Mundial, criado por Estados Unidos e seus aliados, que seria o Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial. Ele está dizendo que vai quebrar, esses dois vão quebrar, porque são eles que emprestam dinheiro para as nações, criam medidas de austeridade severas para essas nações cumprirem e pagarem suas dívidas, tá bom? São pilares fortíssimos desse atual sistema. E ele está dizendo, não, esses dois vão quebrar. Eu acredito, como que vão quebrar? É simples, mas as nações estão endividadas com eles, não vão conseguir pagar. Se as nações não pagarem eles não terão dinheiro, eles vão quebrar. É assim que funciona o mercado, né? O euro e o dólar deixarão de circular como moedas de reserva global, ou seja, o mundo não vai ter mais como moeda principal, reserva, o euro e o dólar, e sim serão moedas fiduciárias digitais. Olha só, moedas digitais. Mas nesse ponto aí, os Estados Unidos já estão lançando também um dólar digital e a União Europeia vai lançar um euro digital. Quem garante que o euro e o dólar não voltarão a ser, porém digital? Então, eu vou deixar isso na descrição para vocês verem as previsões do Medvedev para 2023. Eu acho que não vai ser assim de primeira, já em 2023, começar nessa pancadaria toda. Eu acredito que tende a ser do meio do ano para frente. Mas se preparem. Se preparem, porque se isso ocorrer, moço, nesse ano, nós temos muito pouco tempo. Tá bom? Vamos nos fortalecer. Curte o vídeo, compartilhem as informações. Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço a todos e até o próximo, se Deus permitir vivermos.